Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. Aproveito para fazer um apelo aqui. Quem não for sócio da UBE, aproveite para se associar. É só entrar no site www.ube.org.br. A gente está precisando de sócio, a gente está numa situação financeira meio crítica por não ter a representatividade em termos de sócios que a gente deveria ter. Então, associe-se, pelo amor de Deus. Tá? É um prazer ter todos aqui, principalmente estar aqui com o Jacques Fuchs, que é uma pessoa que eu admiro muito, um escritor por quem eu tenho enorme carinho, e eu tenho certeza que a entrevista vai ser uma entrevista muito legal. Vamos aguardar. Obrigado, Ricardo. E reforçando o pedido do Ricardo, associem-se ao UBE e tragam seus amigos escritores para se associar. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Boa noite a todos que estão nos assistindo por lá. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Hoje nosso entrevistado é Jacques Fuchs, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2013 com o livro Antiterapias. Ele é doutor e pós-doutor em literatura comparada e é um matemático apaixonado. Alguém lembrou antes da entrevista que nós temos hoje três matemáticos escritores na sala, além do próprio Jacques, o Ricardo Ramos Filho, que é o nosso presidente, e o Flávio Ulloa Coelho, que está aqui também. Então, hoje é dia dos matemáticos aqui na entrevista. O Jacques é autor de Literatura e Matemática, : Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e Oulipo. Espero ter pronunciado os nomes corretamente, Jacques, depois você me corrige. Esse trabalho levou o Prêmio CAPES de melhor tese do Brasil na área de letras e linguística. Ele também publicou Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor e Mexugá, um romance sobre a loucura. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e escritor residente na Ledig House, em Nova York. Acertei? É isso, Jacques? Tá ótimo. O Ricardo vai fazer a entrevista hoje. Normalmente a gente faz 45, 50 minutos de entrevista do entrevistador, que hoje é o Ricardo, com o entrevistado, que hoje é o Jacques, e depois a gente abre para as perguntas do público. Boa entrevista. Bom, pessoal, eu abro então agora, antes de começar a perguntar, para o Jacques dar boa noite deles e depois a gente começa. Jacques, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra. Ricardo, é uma alegria falar com você. Acho que eu estou aqui hoje por causa de você também, né? Porque lá acho que você foi um dos primeiros a ler ainda no júri, né? O Antiterapias, e gostou do livro, enfim. E o Antiterapias eu acho que foi o livro, né, que me colocou no meio literário, né? E aí depois eu comecei a lançar outros livros, enfim, a me dedicar a esse sonho, né, pessoal? Essa loucura que é ser escritor no Brasil, né? Ou imaginar, né? Ou sonhar com a literatura. Então, é uma alegria enorme no meio nesse pandemônio todo, falar sobre literatura, né? Acho que é um momento que a gente consegue falar coisas, né? Enfim, que nos fazem humanos, né? A arte, né? Que está, talvez, né? No meu caso, está me salvando nessa pandemia. Acho que todos aqui, né? Então, uma honra, um prazer, uma alegria, e obrigado, Ricardo, Rogério, e todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo e vão nos assistir, né? Obrigado, Jacques. Então, vamos lá. Jacques, você nasceu em BH
em uma família judaica, que são famílias exigentes em termos de estudos, né? Como foi seu primeiro contato com a literatura? Essa é uma pergunta padrão para nós aqui. A gente sempre quer saber como que o escritor chegou na literatura. Como isso aconteceu para você? Bom, pois é, né? A comunidade judaica, a família judaica, né? Que tem essa coisa com o livro, né? Muitos os chamam de o povo do livro, né? Então, eu acho que o primeiro momento que eu achei que literatura, os livros eram interessantes, era, enfim, quando eu era pequeno, né? Minha família, né? Acho que todas as famílias têm suas questões, né? Dentro de casa, e meu pai simplesmente sentava na sala e ficava lendo um livro, né? Então eu achava que aquilo, né? A casa podia estar caindo, mas se meu pai estava sentado lá em outro planeta lendo um livro, aquilo devia ter algum Algum mistério, interesse, né? alguma coisa preciosa, algum encantamento, porque, enfim, se você puder, né, de alguma forma sair um pouquinho da realidade e ter bons momentos e momentos, né, secretos, talvez, né, aquilo tinha Um algum certo mistério, né? E o mistério sempre, né? Porque acho que deve ter gente aqui especialista em educação infantil, alguma coisa, né? Acho que se você ficar obrigando a pessoa a ler, a gostar de literatura, não vai dar certo. Mas se a pessoa, né, dá o exemplo, eu acho que é muito interessante, né? E eu acho que essa coisa da família judaica também, Ricardo, assim, porque eu sempre cresci com essa ideia de que, sei lá, o Super-Homem, o Batman e o escritor estavam no mesmo grau de importância, sabe? No mesmo grau de importância e no mesmo grau de utopia, né? Porque eu não imaginava que o escritor pudesse estar andando, né? No meio das pessoas, assim como não imaginava que o Batman e o Super-Homem também estivessem andando, né? Então, eu acho que tinha algo de misterioso, algo de bonito, algo de encantador e algo de inacessível também, sabe, Ricardo? Então, eu acho que o livro e o livro tem isso tudo, né? Né? Nós como leitores também, né? Acho que por mais que você tente entrar numa obra, conhecer a obra, né? Toda essa área da estética, da recepção, de alguma forma, né? Você está limitado pelas suas questões, né? De entender ou não o livro, né? Então ele continua sendo um mistério, né? Eu acho que quando a gente relê os livros, a gente vê isso, né? Que a gente vai pensando, imaginando e vendo outras tantas coisas, e às vezes as releituras são tão mais ricas do que a leitura, né? É outro livro, né? É outro livro, você é outra pessoa, né? Eu acabei, na pandemia, eu reli pela 7ª vez o Grande Sertão Veredas. Aí eu falei assim, puxa, agora eu descobri para que serve a velhice. Porque quando eu for, né, quando eu tiver finalmente o prazer de ler na velhice esse livro, vai ser um outro encantamento. Quero ler ainda muitas vezes, mas é um outro livro. Eu costumo dizer, já que eu quero ficar bem velhinho assim, e aí pegar me porem debaixo de uma árvore assim com um livro e eu ficar lá quietinho lendo e de repente alguém fala: Ih, esqueci o papai debaixo da árvore. Aí lá me pegar e tudo. Eu fiquei lá lendo o dia inteiro. É igual aquele monge lá na Índia né, que ele ficou meditando tanto tempo que ele virou uma múmia, né? E até hoje os seguidores dele ainda acham que ele está lá meditando, né? Então não o perturbam, né? Que legal. E escuta, Jaque, a gente tem muito em comum, né? Como a gente falou no começo, a gente cursou matemática, eu por medo, você por amor, né? Nos formamos, fizemos doutorado em literatura comparada, também fiz, né? Migramos para a literatura. Como foi essa passagem, né? A matemática veio primeiro? Eu acho que quando a gente é jovem, criança, pelo menos antigamente era assim, talvez hoje as coisas estejam mudando um pouquinho, sempre nos diziam que a gente tinha que escolher, né, a área de exatas ou a área de humanas, né? E eu acho que você, Isso. Ricardo, o Flávio também aqui, que estava aqui, talvez a gente não quisesse escolher, né?
No meu caso, eu queria tudo, eu quero abraçar tudo, né? Até hoje eu ainda gosto de tudo, né? Outro dia eu fui na casa dos meus pais, peguei meus livros de física, que eu falei, vou voltar a estudar física, porque esse negócio é muito legal e eu esqueci física. Mas eu era apaixonado. Além de ser um bom aluno em matemática e física, eu sonhava com matemática e física, com as grandes descobertas, com os grandes paradoxos, enigmas, mistérios, né? Mas depois eu vi que eu gostava mais das histórias matemáticas, né? Dos mistérios matemáticos, e que eu poderia tratar disso na literatura, né? E é o que eu faço, né? Esse meu livro Mexugar, por exemplo, eu conto a história de judeus malucos. E aí eu vou atrás de alguns judeus malucos matemáticos, né? E aí eu conto a história deles, que realmente existiram. Então, eu acho que a literatura te permite abraçar todo o conhecimento, né? Enfim, né? Viajar por todo ele e de uma maneira talvez mais lúdica, né, Ricardo? Porque sem dúvida, sem a dúvida. gente não tem um compromisso, né, com a demonstração do teorema, né, Ricardo? O Flávio, a gente Sem o pode falar rigor, uma né? besteira na Sem o literatura. rigor que tem, né? De uma forma mais leve, mais lúdica, né? Mais artística, né? Não que a matemática não tenha uma arte, mas talvez a literatura, pelo menos a meu ver, né, te dá uma possibilidade de uns passeios pelos bosques da ficção, como diz Humberto Eco, né? Então, é uma grande alegria. Então, acho que eu sempre gostei muito de matemática e física, ainda gosto muito, ainda me encanto, e gostava também da literatura. Então, acho que, né, a minha área, né, o meu doutorado, eu escrevi um livro que se chama Literatura e Matemática, né, que eu trabalho com essas duas áreas. Então, acho que esse foi a paixão, as paixões né? Mas até hoje eu ainda quero ser jogador de futebol, jogador de basquete, squash também, eu ainda quero voltar a jogar, tênis, enfim, ainda tenho essas paixões. Vamos ver se eu consigo realizar. Né? Tênis, o Rogério já se manifestou ali, quando vier a São Paulo, você pode jogar com ele, também gosto. Rogério, voltei a jogar tênis agora. Eu já fui campeão mineiro de squash, aí agora eu estou voltando a jogar tênis. Que legal. Falando em tênis, né, Rogério? Você deve conhecer talvez um dos textos mais bonitos e sagrados sobre o texto, né? Sobre o tênis, né? Que se chama Federer como Experiência Religiosa, do David Foster Wallace. Se não conhece, Rogério, hoje você tem um dever de casa. É o texto mais bonito de tênis disparado que existe. Eu também não conheço. Foster Wallace, o David Foster Wallace, ele foi tenista, né? Amador, muito bom, e ele largou o tênis. E aí ele quando ele trabalhava no New Yorker, né? Quando ele escrevia aquelas matérias para o New Yorker, ele cobriu 2006 a final entre Nadal e Roger Federer em Wimbledon. E aí ele escreve Federer como experiência religiosa. Então ele fala sobre a arte cinética, que é uma das coisas mais bonitas, né? E no livro dele, Graça Infinita, né? Também é a história de um tenista, tem muito a ver com a história dele, né? Então, para quem gosta de tênis, acho que vale a pena ler esse texto. Que legal. Vou ler porque eu gosto, vou procurar. Em sua premiada tese, Literatura e Matemática, estou com um livro aqui, eu tenho esse livro autografado pelo Jacques. Essa é a versão, primeira versão, né? A versão ainda da Planalto, né? Uma versão quase feita à mão, né? Porque depois saiu pela Perspectiva, né? Então, esse livro eu tenho você com dedicatória. Então, o Matemática, Literatura... Esse aqui é o novo, a versão nova. Bonito da Perspectiva. Também. Bacana, e a Perspectiva não costuma fazer umas edições tão bacanas assim, né? Tá bonita essa, tá bonita. Eles estão melhorando. Então, nesse livro, que foi publicado em 2011, que é uma tese, né, de doutorado, né? A tese de doutorado. Logo, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu tenho. Eu li o livro, então, logo na introdução, é uma arguição, né? Logo na introdução, você afirma que quanto maior o conhecimento de recursos
técnicas e conceitos matemáticos, maior a potencialidade da escrita, segundo contraintes, que é constrangimento, né? A tradução é restrições, né? E maior a possibilidade de utilização de recursos ficcionais. Soa meio estranho pensar nisso em termos de escritores, né? Você conseguiria explicar isso rapidamente? Assim, o que você está querendo dizer com isso? Isso foi, na verdade, a tese que eu defendi de alguma forma, né? Porque eu falei, por exemplo, né? Se a gente estuda a obra do Borges, acho que todo mundo aqui gosta, né? Ou fica perdido no Borges, né? Eu leio o Borges, acho que foi o Borges que me trouxe para a literatura, né? Quando eu li com 15, 13, 14 anos, eu li e falei assim, não estou entendendo nada, mas ao mesmo tempo isso aqui é maravilhoso. E principalmente estudar literatura comparada sem estudar o Borges não dá, né? Faz falta. O Borges, qualquer contista, qualquer romancista tem que saber, tem que ler. E aí eu li, sei lá, com 13, 14 anos, não entendi nada, me encantou aquilo. Tem 30 anos que eu leio Borges, tem 30 anos que eu continuo sem saber, mas ao mesmo tempo me encantando cada vez mais. Mas quando eu li com meus 14, 15 anos, 16, eu falava assim, esse cara aqui está falando de matemática, mas assim, não tinha a menor ideia como, por quê, como, se era possível, se eu estava viajando. Por que esse cara está falando de matemática, né? E aí eu comecei depois a estudar e vi que, de fato, né, o Borges ele começou a estudar na década de 40, né, teve um livro que foi um best-seller na época que se chamava Matemática e Imaginação, em que se fala dos enigmas, dos paradoxos, da questão do infinito, né, que era uma coisa, né, que é uma coisa muito, muito trabalhada em todos os textos, praticamente, do Borges. Ele vai lá, né, dar uma viajadazinha no infinito, né? E aí, enfim, depois eu conheci esse outro grupo, né, que se chama Oulipo, que é o grupo de literatura potencial francês, que coloca matemática dentro da literatura, né? Por exemplo, a gente conhece um soneto. Um soneto tem uma estrutura matemática, né? São 2 quartetos, 2 tercetos, né? E aí, qual que foi a ideia, né, Ricardo? A ideia foi falar o seguinte, bom, se você consegue entender esses recursos matemáticos que tem na obra do Borges, que tem na obra dos escritores olimpianos, que é o Jorge Perec, que é o Ítalo Calvino, que é o Marcel Duchamp, por exemplo, ou o próprio Cortázar, né, no Jogo da Amarelinha, que muitos conhecem. Se você entende o engendramento matemático, aquilo cresce, né? Da mesma forma que se você lê um texto, né, como esse do David Foster Wallace sobre a arte cinética, e aí ele vai atrás daquela beleza grega dos corpos e da Olimpíadas. Se você sabe mais essa busca pela perfeição do Da Vinci, da estética do corpo, você vai, né, receber melhor esse livro. Então, a ideia, por exemplo, Lewis Carroll, o livro Alice no País das Maravilhas é um livro de lógica, pessoal. É um livro né, que o Lewis Carroll, que era professor de matemática e lógica, escreveu para uma menina chamada Alice, para dar esse livro de presente para ela, para ensinar matemática e lógica. Então, se você conhece os recursos matemáticos e lógicos do Alice no País das Maravilhas, eu acredito, Ricardo, que a literatura cresce, ou pelo menos a sua recepção dessa obra cresce. Assim como Borges. Então, essa que foi esse argumento meu, né? Mas não inviabiliza, né? Se a pessoa detesta matemática, se a pessoa não quer saber de matemática, você vê que o Alice no País das Maravilhas é um dos livros mais lidos da história, né? Borges, né? Continua sendo estudado em todas as áreas e as pessoas podem ou não saber que ele trabalhou com matemática ou não. E eu acho que essa que é a beleza da literatura, né? Se você conhece mais o tema, você sabe que o cara está falando, né? Ou não. Então, eu acho que é isso que eu exploro também na minha parte, né, dos meus romances, que você tem. Eu sempre acho que você tem uma hierarquia, né? Então, você tem uma história básica, mas à medida que você conhece, você vai abrindo, né, novos ramos, né? Então, tem vários níveis de leitura.
Você pode ler O Grande Sertão Veredas como um bang bang, né? Como foi traduzido pela primeira vez nos Estados Unidos para o inglês como um bang bang no sertão, né? Então, as primeiras críticas que saíram ao Grande Sertão Veredas falando que aquilo é regionalista. Pô, né? Aquilo é um limitante, né? Tem gente que não é assim, mas aí quando você entende que o Guimarães Rosa fala 120 vezes no livro que sertão é o mundo, então ele está falando, né? Ele está mostrando que o mundo todo, né? Aquelas grandes questões que existem talvez ali existem, né? Na questão do ser humano todo. Então você amplia, né? Né? Tem muitas leituras psicanalíticas do Grande Sertão Veredas, né? Que pode ser o Riobaldo conversando com né? Um analista, quem sabe. Então você vai crescendo, né? E por isso que é bonito e por isso que é infinito, né? Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos indo para a literatura, né? Vamos começar pela ordem, com Antiterapias, que é o livro que me apresentou a você. Eu estava no júri e foi um livro que eu li com um prazer imenso, né? E uma das coisas que me chamaram a atenção na época, né? O Antiterapia, gente, foi um livro publicado em 2013 que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura para autor estreante, não foi? Foi. Menos de 40 anos. Naquela época ainda tinha menos de 40 e mais de 40. Né? E uma das coisas que me chamaram a atenção na época era a verdade com que o narrador se colocava. Né? Esse aqui, ó. É esse aí. A capa é interessantíssima também. A verdade com que o narrador se colocava. Né? A gente acaba se afastando da ideia de um texto ficcional, né? Até pelo fato do narrador ser também Jacques. Né? Foi proposital. O livro acaba parecendo mais autobiográfico e menos um romance ficcional. Isso é proposital, porque alguns autores se incomodam quando começa a haver essa confusão. Isso te incomoda ou essa confusão você buscou? Na verdade, o livro, né, ele nunca fala, né, diferente do Brochadas, né, que dá nome às brochadas, o Antiterapias ele fala em primeira pessoa, ele não fala, né, em nenhum momento ele se auto-intitula, nomeia, né, como Jacques. Mas é um livro, de fato, que é uma, né, nessa vertente aí da autoficção, é um livro que fala muito sobre isso, né, sobre as questões de um jovem judeuzinho em Belo Horizonte, né, querendo ser matemático, querendo ser escritor, querendo ser jogador de futebol, basquete, encontrando o primeiro amor, tomando o pé na bunda do primeiro amor. Com humor muito judaico e muito seu, né? Exatamente. Eu acho que a questão, né? Porque ele também, esse narrador, ele vai tendo pares literários, né? Em cada capítulo, né? Então ele começa tendo um par literário que é o Philip Roth, né? O Complexo de Portnoy. Então ele é muito lúdico, né? Assim como o Portnoy, né? Para quem conhece esse livro. E depois ele vai fazer é um livraço, né? Um livraço. E aí depois ele faz uma busca memorialística, né? Então ele vai se lembrando do Marcel, né? Do Proust. Então tem várias passagens do Proust, quando, né, esse jovem judeuzinho dedica o seu tempo ao onanismo, né, judaico, né, ele está acompanhado sempre também do Bloom, né, do Joyce, né, que também fala muito disso. Então ele vai, apesar dele falar da vida dele, ele não fala da vida dele solitariamente, ele fala da vida dele como um par literário. Então você encontra várias citações sem aspas de grandes textos, né, de grandes livros, que tem toda essa questão né, de uma teoria, de duas teorias, né, uma teoria do Borges, que é o Kafka e seus precursores, né, porque, por exemplo, as pessoas leem meus livros, esse livro meu em particular, e muitas vezes não conhecem, sei lá... esses ecos, né? Não ouvem esses ecos. Né? E eles vão ouvir esses ecos a posteriori. Então, é a teoria do Borges, né? O Borges fala que você cria os que vieram antes de você.
Então, não existe essa questão da influência, ele inverte. E o Olipô fala de plagiários por antecipação, né? Então, eu estou plagiando antecipadamente também. Então, tem essa ideia no Antiterapias, né? E é um livro que tem toda essa questão do humor, né? Essa questão do humor também é uma questão, assim, muito delicada na literatura, né, Ricardo? Nessa literatura que se faz hoje no Brasil contemporâneo, enfim, que tem que ser muito séria, porque... Muito fluxo de consciência, né? Dos problemas sociais, uma literatura engajada, né? E a literatura não necessariamente né, precisa ser isso. Existem muitos bons livros que são assim, mas existem livros que não têm esse compromisso, né? Vocês veem, né? O Philip Roth, que talvez... O próprio Borges nunca teve esse compromisso. O Borges, né? E o próprio Philip Roth agora tentando ser cancelado, né? Existem muitas lutas para o cancelamento de um dos maiores escritores né? do século XX. Enfim, e o Borges brinca com isso, né? O Borges brinca com a literatura, com a própria literatura, né? Eu sempre brinco com meus alunos, com o pessoal, porque você pode falar qualquer mentira, mas quando você abre aspas, parece que você está dando uma certa autoridade. Então, se tem uma aspas, puxa, então é verdade. Então aconteceu. Então, aspas é um recurso literário, assim como o ponto, assim como a vírgula, assim como qualquer outra coisa, né? E a aspas ainda tem né, essa autoridade. Eu acho que tudo isso é literatura. Então, Antiterapias, ele é esse livro que fala, né, sobre esse jovem judeuzinho, mas fala sobre a literatura, coloca esse jovem judeuzinho no meio da literatura judaica, da literatura francesa, de todos os escritores que o formaram. E esses momentos, né, não são únicos, eles são compartilhados com outros escritores da literatura. E esse livro é muito legal, porque ele foi traduzido para o hebraico. Antes da pandemia, eu estava lá em Israel lançando ele, né? Olha que legal. E foi traduzido também para o espanhol no México. E aí eu também fui lá lançar na Feira de Guadalajara. E é muito legal como, assim, outras culturas vão lendo, né? E fazendo outras referências. Outras leituras, né? Outras leituras. A própria tradução é muito legal, porque esse livro ele tem um glossário no final. Na época eu coloquei um glossário. Ele está traduzido em quem? Hebraico ou Yiddish? Não, está traduzido em hebraico. Hebraico, tá. Aí o glossário em português é diferente do glossário em hebraico, que é diferente do glossário no México. Então, cria-se uma rede, né, que vai aumentando, né? E às vezes tem coisas que o tradutor encontrou que eu não encontrei. E eu acho isso legal, sabe? Às vezes eu leio. Né? Daqui uns 12 anos eu termino a minha leitura do Antiterapias em hebraico, né? Aqui está escrito. Olha, você lê em hebraico? Eu leio em hebraico assim, né? Hebraico tem um problema que você precisa, quando você é alfabetizado, você tem as vogais. E aí, de repente, eles tiram as vogais fora. E aí você não consegue mais ler. Então, eu sou tipo uma criança de 4 anos de idade. Tentando ler, sabe? Mas é muito divertido. Aí tem um glossário no final também, que eu acho legal. Enfim, acho que são muitas leituras. Legal. Escuta, agora vamos para o Brochadas, né? Em Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, que saiu pela Rocco, né? 2015. Né? Você fala de um tema tabu para a masculinidade, com a mesma verdade de sempre, né? E o seu humor característico, né? Que é um humor muito teu, né? E, novamente, o ficcional se confunde com o real, né? Eu acredito ter sido muito divertido, embora difícil, falar sobre o tema. Eu estou certo, Jaco? Na verdade, eu não sei se eu poderia falar isso aqui com vocês, né, Ricardo? Mas esse livro é inspirado nas histórias dos escritores da UB, né? Que foram me contando as brochadas dos escritores. O Rogério, o Ricardo,
Então, na verdade, assim, eu só compilei. É quase que um documento de reportagem, né? Exatamente, É verdade. Eu psicografei as brochadas dos escritores da UB, né? E aí, enfim. Então eu tô, né? Não tenho nenhuma culpa no cartório. Né? Mas a grande questão, eu acho que os meus livros, eu penso neles, né? Os meus romances, que eles foram gestados ao longo de muitos anos, sabe? Então, o Antiterapias, enfim, foi a minha vida toda, até os 33 anos, né? E eu me lembro também que lá com uns 20 e poucos anos, eu me lembro de ler né, o Mal-Estar na Civilização, né? O Mal-Estar do Freud, né? Mal-Estar na Cultura, tem duas traduções. E nesse Mal-Estar da Civilização, Ricardo, tinha um pé de página. E o pé de página do Freud era o seguinte, que, enfim, quando a gente... né, quando os homens, né, eram mais macacos, ficavam se cheirando, então uns cheiravam os órgãos sexuais dos outros, né? Como os cachorros fazem, não sei o quê. E aí eles sentiam atração ou não, né? Pelo órgão sexual, pelo cheiro da pessoa, né? E aí o que acontece? Quando a gente levanta, né? Quando a gente levanta, a gente, né, recalca o cheiro, porque o nariz fica muito longe do órgão sexual da outra pessoa e privilegia a visão. A visão, então, a gente se sente atraído pelo olhar, né? Começa a dar... né, as pessoas se encantam por isso, né? E aí eu falei, poxa, e quando vai para a cama? Quando vai para a cama, o cheiro aparece. Então tem hora que essas coisas você não consegue esconder. Então aí estava o mote do livro, né? E aí eu comecei a estudar, juntei muitas coisas, sabe? Por exemplo, o Santo Agostinho fala sobre brochadas, né? Porque antes do Santo Agostinho ser santo, ele era o Agostinho do rock and roll, né? E aí tem uma parte do livro dele que ele fala, eu não entendo, porque muitas vezes quando eu estou super, né, excitado, o meu Agostinho não me acompanha. Então ele fala sobre isso, Montaigne fala sobre isso. Do século XIII, né, pessoal, até o século XVII, XVIII, na França. Isso eu estudei, eu tenho os documentos, tudo, né? Porque o que acontecia? Né, pela religião católica, o que Deus une, o homem não pode separar, não é isso? O casamento é eterno. Só que, né, se a pessoa, né, a mulher, no único caso que a mulher podia pedir a anulação do casamento era alegando que o cara era broxa. Só que aí tem os tribunais da impotência na França. Como que eram esses tribunais? Porque a mulher acusava o cara, mas o cara podia se defender, né? Podia lá, né, dar uma de Osmar Terra lá, falar um monte de merda, né? Mas aí ele ia lá na frente de 3 padres e tinha que ficar animado. Se ele não ficasse animado na frente desses 3 padres, ele podia pedir que o processo dele subisse para o STF da época. E o STF na época ele tinha que, qual que era, né? Como que ele podia ser, né? Não podia, né, receber a alcunha de broche. Ele tinha que transar com a mulher dele na frente da galera. Só que não era só transar. Eles tinham 3 termos em latim, né? Ele tinha que elevar, inserir e emitir. Se ele não fizesse nenhuma dessas 3 coisas, ele era considerado, né, o casamento... Incapaz. E aí você vê os documentos, pessoal. Os documentos são engraçados, porque aí o cara começa a escrever, né, o escrivão lá, fala, a mulher alegou que o senhor está usando o dedo. Porque a mulher era virgem, né? Porque se ela estava... O primeiro... né, a primeira instância era mostrar que ela não tinha sido, né, não tinha perdido a virgindade. Então, lá na hora, tinha que ter uma penetração. E aí, em outros casos, os documentos mostram o cara trouxe o sêmen num potinho e jogou, porque ele tinha que emitir. Então, tem esses casos todos, sabe? Muito engraçados. Então, eu fui estudando isso. Então, ele né? Eu brinco que é uma Ilíada da impotência. Então, eu falo de todos os autores,
o próprio Hemingway, né? Tem umas conjecturas que falam que o ferimento de guerra dele foi esse, né? Da impotência, por isso também que o levou ao ato lá final. Você tem o próprio Joyce, né? Então eu vou atrás de todas essas questões, sabe, Ricardo? Todos os escritores da UBE, né? Todos os escritores da UBE, né? Então, embora o livro pareça, né, muito engraçado, né? Né? Mas ele é muito sério também, eu acho, né? Eu acho que tem muita teoria ali por trás, né? É uma delícia, é muito gostoso de ler, é um livro muito legal. Bom, deixa eu ir agora continuando na ordem, eu vou para o Meshuggah, né, que fala? Meshuggah, isso. Meshuggah. A respeito do Meshuggah, um romance sobre a loucura, já saiu pela José Olímpio, 2016, então aí você já estava na Record, né? Já tinha ido para a Record, né? A querida escritora Cinta Moscovitch, que é também judia, escreveu, um dos assuntos que mais divertem e preocupam os judeus, e não os judeus de todo o mundo, sem sombra de dúvidas, a loucura do louco. O Meshuggah, que dá título a esse novo romance de Jacques Fuchs, a maluquice judaica essencial, além de envolver alguns termos clássicos, neurose, hipocondria, mães invasivas e superprotetoras, etc. Também fornece matéria para a ironia autodepreciativa, que é a base do humor desse povo. Valendo-se da ficção com mão firme, Fuchs apresenta um rol de personagens tão geniais quanto desnorteados. Histórias que se confirmam como pequenas novelas e que são pérolas da insanidade e do ridículo. Freud, também judeu, culparia as mães pelo Meshuggah. Você concorda? Você concorda? Eu sempre brinco, né? Minha mãe, quando lê meus livros, ela fala: pô, já que de novo você me colocou aqui, né? Ela sempre se encontra, sempre aparece. Isso já é uma obsessão, né? Enfim, minha mãe está em todas, né? Mas, enfim, acho que a questão é muito interessante, né? Eu acho que a melhor retratação, né, o melhor retrato da mãe judia é aquele filme do Woody Allen, né, que eu acho que muitos conhecem, que está ele andando, aí tem a mãe dele gigantesca, assim, no céu de Nova York, né? Tudo Esse que filme é maravilhoso. Ela tá olhando, né? Que, aliás, poucos retratam tão bem a mãe judia como o Woody Allen, né? Também. Mas o Meshuggah, Ricardo, o Meshuggah ele começa, né? Enfim, existem, né, vários mitos em relação aos judeus, né? Ricos, pão duros, e aí começam outros, né? Tem um que fala que os judeus são um povo incestuoso, tem um que fala que os judeus são um povo com, né, maior tara sexual, mais tarados sexuais. Tem teses de doutorado do século XVIII e XIX mostrando que os judeus têm uma maior predisposição à loucura, né, a doenças mentais e tal. E aí eu fui atrás de todos esses mitos para estudar. E aí eu fui atrás, além de ir atrás desses mitos, eu fui atrás de personagens reais que poderiam casar, né, que poderiam né, fechar esse mito. Então, por exemplo, eu encontro a história de um personagem, né, que o cara estudou na Queen's College, fez mestrado em teatro na Queen's College, era judeu, religioso, e aí larga tudo e vira o maior ator pornô dos Estados Unidos. E aí eles o chamam de The Fucking Jew, que é pejorativo, né? Então eu vou atrás dessa história desse cara, né? Depois eu vou atrás, por exemplo, né, do Bob Fischer. Eu acho que muitos aqui conhecem o Bob Fischer, que é um enxadrista, talvez o maior, Sim, um dos maiores de todos, que era o grande ídolo americano, porque ele foi o cara que foi lá na Rússia e detonou... Ganhou o Kasparov, Karpov, né? Karpov. Foi antes, né? E aí
enfim, ele virou um grande ídolo americano, foi o cara que ganhou mais dinheiro com o xadrez na época, e era o ídolo judeu Ganhou também. mais do que o Mequinho, né? Ganhou mais. Muito mais. E aí, quando ele volta, em 2000, ele desaparece do mundo, perde o título mundial sem nem jogar, desaparece e tal. E em 2001 ele aparece de novo quando as Torres Gêmeas caem, né? O Bin Laden explode as Torres Gêmeas e ele aparece numa rádio nas Filipinas falando que foi a melhor coisa que o homem fez, que tem que acabar com os Estados Unidos e tem que acabar com os judeus e não sei o quê. Então, ele dá uma pirada, né? Eu vou atrás dessas histórias. Então, o Meshuggah, ele, né? É até bom, o Meshuggah é até interessante para saber se a pessoa leu ou não, porque como todos os meus outros livros, de alguma forma, têm humor, a pessoa fala, não, eu li o Meshuggah e rachei de rir. Eu falei assim, então você não leu, porque o Meshuggah é só sobre tragédia, né? Porque, assim, todos os personagens né, enlouquecem, né? A loucura, de longe, ela é engraçada, mas quando você entra na loucura de uma pessoa, né, quando ela está vivendo em dor, em neurose, né, perseguida, angustiado o tempo inteiro, é muita dor. Então, esse personagem, esse narrador do Meshuggah, ele entra, né, na cabeça desses personagens. E esse livro também ele fica nesse meio caminho entre ficção e não ficção, né? Na época, por exemplo, Cristóvão Tesa publicou uma resenha desse livro falando que era um livro de não ficção. Eu achei muito bom, né? Porque, enfim, os detalhes são tão biográficos que parece que é um livro de não ficção, mas, na verdade, o narrador entra na cabeça desses personagens, né? Alguns, por exemplo, suicidaram. Então, esse personagem, ele entra, né? Existe a narração do cara antes dele cometer esse ato. Então, é ficção, né? De alguma forma. Mas eu acho que fica misturando né? E tentando explorar essa questão judaica. Esse livro foi traduzido para o italiano. E lá na Itália, eu acho que ele está fazendo mais sucesso do que aqui, o que é bem interessante, né? Lá tem uma editora que se chama Juntina, eles até compraram meu novo romance para ser publicado lá, que se chama Herança, que também Esse você não publicou ainda? O Herança era para ter publicado agora, durante a pandemia, não publicou. Você segurou para... Na verdade, eu não, né? A editora. A editora. Mas aí eu acho que deve ser publicado no final desse ano. Então, enfim, acho que o Meshuggah é isso, né? Tem muito da mãe, muito do pai, muito da loucura e muito do que eu chamo, né? Tem uma teoria muito interessante que o Meshuggah trabalha, que é a teoria do auto-ódio, que é essa questão dos grupos minoritários, né, pessoal? De alguma forma, eles introjetam o olhar odioso do outro. Então, por exemplo, você se lembra daquele filme do Tarantino, como que ele se chama? Django Unchained, né? Não sei se você se lembra que o Samuel L. Jackson ele faz aquele papel daquele negro que é um racista, né? É racista, super racista. Então, o que acontece é que né, essa teoria do auto-ódio, esses grupos minoritários acabam por odiar a si próprio. A si próprios, né? Então, esses judeus que aparecem no Meshuggah são todos esses judeus que acabam se odiando, né? O Bob Fischer, um outro que era religioso, que se chama Daniel Burros, que fez bar mitzvah, que era religioso e tal. De repente, ele cria o partido nazista e vira membro da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Né? Até que um dia descobrem a história dele, publicam na Times, que o cara, o presidente do partido nazista, fundador do presidente nazista, né? Porque os Estados Unidos pode isso, de liberdade de expressão, né? Era judeu. Então, vocês imaginem o que aconteceu com ele, né? Eu tinha uma pergunta, mas só para agilizar, eu ia falar agora sobre o Nobel, né, que é o livro de 2018, mas para registrar, para quem quiser ler, eu recomendo, né? Saiu pela José Olímpio também, em 2018, né? Mas eu vou, porque estou vendo que está quase na hora de eu encerrar.
já que você não publica há algum tempo, né? Pensando um pouco em como o humor aparece em sua obra, né? Talvez não no Mexugá, mas nos outros livros, né? Eu não pude deixar de pensar que de uns tempos para cá não há espaço para bom humor. É um pouco por aí também ou não? Você, de 2018 até agora que você acabou de dizer, né, que tem o teu livro que a editora segurou por causa da pandemia, mas eu acho que cabe. Tá mais difícil escrever? Para mim, assim, para mim tá. Eu achava que na pandemia eu ia ter facilidade para escrever e eu acho que ficou mais difícil. Como foi para você? Eu acho que assim, tem duas questões aí, né? A primeira é a questão das próprias editoras também, né? Que de alguma forma elas também não querem essa coisa do humor, né? Nesse momento, enfim, que a gente está vivendo. E particularmente, né? Eu acho que, enfim, esse momento catastrófico, quando começou a pandemia, eu tentei até escrever sobre a pandemia, mas eu falei, não, isso aqui eu só vou escrever daqui muitos e muitos anos, né? Quando sair da emoção, né? Quando a gente puder entender alguma coisa, né, do que aconteceu. E aí, mas eu acho que essa coisa do lúdico é muito interessante, sabe? Como eu tenho já esse romance, depois eu escrevi um outro, que foi o meu período em Harvard, né? Então esse aí ainda tô trabalhando nele, né? Que eu morei em Harvard em 2012, 14, então eu fiz uns encontros lá de novo, né? Mas aí o que eu fiz na pandemia, Ricardo, eu fui para a literatura infantil. Porque a literatura infantil, o humor é muito bem-vindo, né? O lúdico é muito bem-vindo, né? E aí, enfim, eu publiquei, né? Eu tenho um livro infantil publicado que se chama O Enigma do Infinito, que eu falo sobre literatura e matemática para crianças. Depois eu ganhei um outro prêmio, que é o Prêmio Paraná, com um livro que se chama Um Labirinto Labiríntico, né? Olha que legal. E aí eu também vendi outros livros de literatura infantil. Então, eu acho que a literatura infantil, né, embora a literatura adulta, né, eu acho muito interessante, né, porque a criança quer o lúdico, quer o leve, quer o divertido. Né? E aí, qual que é o momento que ela se transforma e aí ela não, né, o leitor adulto não, isso aqui é menor, né? O lúdico é menor, enquanto que a criança é formada com o lúdico, né? Alice no País das Maravilhas é um livro lúdico, né? É um livro que te desnorteia, né? E tantos outros, né, da literatura infantil que de alguma forma desnorteiam. Então eu acho que na pandemia eu fui atrás da literatura infantil, sabe, Ricardo? Que legal, que bacana. Escuta, caminhando já para a gente terminar, no que você tem trabalhando? No que você vem trabalhando? Isso é uma pergunta padrão também. O que vem por aí? Porque você tem livro ainda já para sair, mas eu acredito que você já esteja trabalhando em algum outro livro, né? Esse ano, se tudo der certo, sai a publicação, a reedição agora maior, numa outra editora, o Antiterapias, porque o Antiterapias está esgotado, né, já há muito tempo. Sai esse novo romance que se chama O Herança. Antiterapias vai sair pela Zé Olímpio. Não, vai sair agora. Tem uma outra editora que eu publiquei o meu livro infantil que se chama Positivo, né? Que é esse É a grupo. Positivo lá do Paraná? Aí eles compraram Antiterapias e esse novo romance. Com a Cristina, né? Com a Cristina. Exatamente. Então vai sair isso esse ano. E tem outros livros infantis, né? Que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo. Então, eu acho que. Você vai gostar da Positivo, viu? Eles trabalham bem. Eu tenho um livro publicado lá, eles trabalham muito bem. O Enigma do Infinito eu adorei. Assim, todo dia eu faço live com criança, é muito legal. Né? Das muito escolas legal. Que leram meu livro, aí eu, que beleza tal. Que legal. Cheio de perguntas. Teve uma aí que me perguntou, porque eu cito Borges, né? E aí, quando eu cito Borges no Enigma do Infinito, eu falo do Aleph. E o Aleph fala daquele objeto furta-cor. Aí o menino, na primeira pergunta que ele fala, o que é um furta-cor? Aí eu tenho que explicar todo o Aleph, né, toda a história. É maravilhoso. Né?
Não, falar com criança, a gente se diverte, é muito divertido. Você sabe melhor do que eu tô, né? Você já conhece esse mundo muito melhor, né, Ricardo? É muito gostoso. Última pergunta. Matematicamente, há solução para o Brasil ou só na literatura? Eu sempre brinquei assim que os matemáticos que tinham que tomar o poder, né? A gente pode fazer uma chapa, né, Ricardo? Você e o Flávio, né? Mas o Brasil, puxa, que loucura, né? Eu dou aula de metodologia científica na faculdade também, né? Aí, enfim, é um momento que, né, talvez a disciplina que, né, ao longo da história não tenha servido para nada e hoje talvez seja a disciplina mais importante, é metodologia científica, né? Porque eu estou falando sobre ciência, eu estou falando o que a gente pode confiar. Beleza, que tem 3 estudos que falam sobre a cloroquina, mas tem 200 e outros 1.000 estudos publicados nas revistas que têm, né, a maior credibilidade. Enfim, a ciência também é política, mas, enfim, né, a gente pode mostrar matematicamente também, né, Ricardo, como que a qualidade e a expectativa de vida mudaram. E por que mudaram? No nível econômico, também por conta das vacinas, né? Se não se vacina, né, a expectativa de vida cai. Então, a gente mostra isso. A pessoa, né, enfim, se ela não quiser... não quer enxergar e paciência. Enfim. E é muito interessante, né, o argumento da ciência, né, do método científico, que hoje está sendo jogado, né, no lixo, né? No lixo. Jaque, obrigado. Foi muito legal conversar com você. Obrigado. E eu vou agora passar para o Rogério, senão ele me mata aqui. Porque eu vi que a fila está grande aí de pergunta para você. Tá bom? Prazer, obrigado. Obrigado. Já que você já viu que a minha fama não é muito boa, né? Que eu faço aqui a mediação das perguntas. Vamos lá. Temos, por enquanto, 4 inscritos para perguntas. O primeiro é o Paulo Mauá. Bom, já que você é um matemático, né? Essa pegadinha com o seu nome deve ter sido um inferno a vida inteira, né? Jacques, você falou de matemática e se deu tão bem entre as linhas literárias, né? Gosto muito do seu texto mesmo. E você nunca teve matematicamente relacionado com música, tendo o Clube da Esquina aí na sua esquina? Você nunca escreveu uma letra ou escreveu e não chegou a passar para um músico? Qual é a sua relação? Já que você falou de matemática, eu como engenheiro também sei como funciona todas as métricas, né, dentro do texto. Eu brinco muito com isso também. Você nunca trabalhou com música? Você nunca escreveu uma letra para alguém, alguma coisa? Não, eu admiro, eu sou encantado. Agora, velho, eu parei por causa da pandemia, mas eu comecei a estudar violino, que eu acho lindo, né? Aquele negócio de violino, não sei o quê, mas eu sou completamente limitado, né? Mas eu acho maravilhoso, né? Agora não, é engraçado assim, né? Poucos musicistas, né? Aqui em Belo Horizonte convivi com muito pouco. Que coisa. Então, assim, minha família também não tem ninguém né? Mas eu tenho um certo encantamento com o violino, sabe? Porque também o violino, né? Historicamente também é um instrumento judaico, né? Porque era o único que eles conseguiam carregar nas fugas, né? Nas diásporas. Então, eu tenho um encantamento, né? Essa semana eu estava até falando com meu pai que eu assisti no YouTube um luthier fazendo um violino, aí mostrando todo o processo do luthier. É maravilhoso, né? Puxa, né? Meses e meses, né? Né? É muito lindo o processo, mas letra de música não, sabe, Paulo? Nunca te chamaram, nem você quis escrever, nem assim, vou escrever uma letra de uma música e vou passar para alguém. Nunca me chamaram e eu também nunca procurei, sabe?
Mas eu me atraio muito por grandes letristas, né? Tem gente que fala, essa música é legal, fala, mas essa letra é feia, né? Lugar comum. Agora, quando tem uma letra requintada, bonita, misteriosa, né? Eu acho interessante. Eu acho, como você falou, principalmente quando a gente lê ou ouve a música a primeira vez e não entende, aí que ela fica mais fascinante, né? O exemplo que você deu de Borges é isso. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente e obrigado por ter vindo aqui, tá bom? O prazer foi meu. Obrigado, Paulo. Obrigadíssimo, Paulo Mauá. Jax, tem bastante gente lá no YouTube. Cássia Janeiro, que é nossa diretora, Renato Muniz, que está sempre com a gente, a Maria Mortati, que também é da nossa diretoria, todo mundo mandando boa noite. A Laura Campos, ela disse que adorou Antiterapias, é sua leitora, e ela pergunta se você pode falar um pouquinho do seu novo livro. Então, o Herança, né, que vai sair em breve, eu estudei todos os diários de sobreviventes do Holocausto, né? Vai na mesma linha, né? Então, existem vários diários, acho que o diário mais famoso, que não é sobrevivente, mas é diário, né, de jovens, de crianças, é o diário né, que tem até essa polêmica toda, né, atualmente, da Anne Frank, né? E na mesma linha dos diários da Anne Frank, você tem mais uns que sobreviveram, que a gente consegue ler, que foram publicados, ou que tem nos arquivos, a gente tem mais ou menos uns 30 diários. Tem da Ruth Kaká, tem outros de jovens, né? Muitos morreram durante o Holocausto. Então, eu peguei todos esses diários e escrevi um diário de uma menina de 14 anos que viveu no gueto de Lodz, que é um gueto, né, que é o segundo maior gueto, né? Você tem o gueto de Varsóvia, que todo mundo conhece a história, e tem o gueto de Lodz. E aí eu conto a história de 3 gerações de mulheres, que é essa menina. Eu conto a história da filha dela e da neta dela, que, na verdade, é fruto dos meus estudos de pós-doutorado, que eu estudei o testemunho e o trauma geracional, porque você pode estudar, né, o Ricardo deve conhecer pessoas, por exemplo, filhos de pessoas que foram torturadas né, na ditadura, né? Então você tem uma característica dessa primeira geração que a gente chama, e você tem uma característica também dos netos do Holocausto, que tem umas questões. Então, num livro ficcional, né? Então eu conto as histórias dessas 3 personagens, né? Desse trauma herdado. Existem algumas teorias biológicas, inclusive, que falam que, né, tem um experimento, e esse experimento é fantástico e assustador, até que, enfim, eles pegaram um ratinho lá de laboratório e toda hora que soltavam um cheiro, isso chama epigenética. Eles pegaram um ratinho e davam um choque nele e soltavam cheiro. Choque, cheiro. Aí, de repente, eles pararam de dar o choque. Mas toda vez que soltavam cheiro, esse ratinho tinha as mesmas sensações de dor. Beleza, pegaram, né, o filho do ratinho, né, não chama filho, mas vamos chamar de filho. Filho do ratinho, neto do ratinho. Ó, a filha e a neta. A filha e a neta nunca tinham tomado choque. Mas, quando soltava o cheiro na gaiola deles, a filha e a neta sentiam a mesma sensação de dor. Então, eu vou estudando essa história desse trauma geracional, né? Então, esse meu novo livro é sobre isso, em 3 gerações de mulheres, assim, né? Que herdaram esse trauma. Legal. Jax, a vantagem de ser aqui o mediador é que de vez em quando eu dou umas furadinhas na fila. E faço. Eu queria aproveitar isso que você falou a respeito dessa memória, né, do Holocausto, e queria saber se tem. Se você é um leitor de literatura judaica em geral, israelense especificamente, se isso tem influência. E se você conhece um compositor que eu adoro de música israelense, que é o David Broza. Nossa, aí você falou, viu, Roger? O David Broza da minha... Nossa, eu fui em show dele, a gente adorava o cara, porque eu morei em Israel, né? O show dele em Massada, aquele CD é uma coisa espetacular.
O David Bros é um escritor que ele é espanhol também, né? A família dele é espanhola e israelense. E ele tem um gingado latino e tal, mas enfim, eu adorava, assim, durante a minha vida, quando eu morava em Israel, a gente ouvia só David Brosa, sabe? E aí, ele veio uma vez em São Paulo, na Hebraica. Na Hebraica, eu fui nesse show. Eu também estava lá, lindo, né? Olha só. David Brosa. Aí ele fez até uma live aí, ele tem feito umas lives na pandemia. Legal. E de literatura israelense, você tem escritores preferidos? Eu adoro, nessa pandemia, eu reli que eu acho que é um dos melhores livros de todos, que se chama De Amor e Trevas, né? Do Amos Oz. Recomendo para todo mundo, que é um dos livros mais lindos. Acho que o Amos Oz, se você ler esse livro, você já, né? Puxa, porque é a obra-prima do Amos Oz. É um puta escritor, é um puta escritor. É incrível. Então, eu acho que adoro. E tem também a tradução, né, do Moacir Amâncio, de um poeta, como que ele chama? Esse livro saiu há pouco tempo. Aqui, ó, tá aqui, deixa eu... Esse aqui é considerado o maior poeta israelense, né? E é Yehuda Amichai. Sim, grande. Então, eu recomendo esse livro aqui. A tradução é belíssima, de um professor da USP, né? Uhum. Legal. Desculpa, pessoal, dei aquela furadinha básica, então agora a gente retoma a ordem. Agora é a Alexandra. Oi, Jacques, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia. Borges diz que uma biblioteca era sua visão de felicidade. Para você, hoje, com tudo que a gente vive, qual a sua visão de felicidade? Acho que a gente tinha tudo e a gente não sabia que era tudo que a gente tinha, né? Que era essa sensação de não estar com medo o tempo inteiro, né? Porque a pandemia te dá uma... né? Na verdade, a pandemia te fala, né, sobre o fim, né, que é inerente, mas que você não pensava nele a todo momento, né? E a pandemia te fala, né? Olha, tá aí, né? Fica te dando... Então, acho que atualmente a definição de felicidade é justamente o que a gente tinha antes da pandemia. Poder ir e vir, viajar e não ficar pensando, né? Não ficar com medo, não ficar tão exaltado com os extremos, né, Alexandre? Porque hoje a pessoa que não usa máscara, está lá na rua espirrando, ela faz aquilo porque ela está com uma postura política, né? Ela quer te enfrentar, né? Um enfrentamento, então, aquilo é terrível, né? Você vê isso, né? Assim, eu, pelo menos, não fico tranquilo, né? Em nenhum momento, né? Ninguém então, fica. Não, acho que tem, né? Acho que os que estão sem máscara estão tranquilos. Os que estão conectados com o Bluetooth, né? Que acreditam que a vacina da Pfizer te conecta ao Bluetooth, né? Esses estão tranquilos. A Folha teve que desmentir isso, né? É isso que a gente está perdendo tempo, né? Tem 10 anos que a gente está desmentindo que a vacina, né, não te conecta à internet, que não, né, saiu na Nature um artigo falando que o vírus não é fabricado em laboratório, não foi feita, né, na Nature. E aí até hoje a galera, não, foi uns caras lá que fizeram, não sei o quê, para ganhar. Eu falo para os meus alunos que essa ciência da Dona Maria de WhatsApp tá difícil, né? Porque tem 10 artigos publicados na Nature, na Science, mas mas a moça ali falou que né? O moço ali falou que funciona. É complicado. Legal. Obrigado, viu, Alexandra? Obrigado, Alexandre. Pessoal, se eu não estou enganado aqui, então a gente tem... por favor, me avisem se eu esqueci de alguém. A próxima é a Raquel, depois o Flávio, depois tem uma pessoa do YouTube. É isso aí, né? Se eu me esqueci de alguém, por favor, escrevam lá. Raquel, por favor, sempre com a gente aqui. Raquel, acho que desde o comecinho está sempre com a gente. Desde o comecinho, firme aqui. Boa noite a todos, boa noite, Jacques. Eu queria fazer umas pontuações sobre 2 assuntos. O primeiro, literatura e matemática.
Quando a gente ouve essa expressão, vem à mente Malba Tahan, o professor Júlio César Melo e Souza. Queria que você tenha assim, algum fascínio pelo o homem que calculava. Depois, na literatura infantil, o Monteiro Lobato também tem um livro interessante sobre o estudo da matemática. Eu me lembrei que o poeta Álvaro Pacheco tem também alguns poemas sobre matemática, sobre leis da física, do universo, muito interessantes. E quanto ao Guimarães Rosa, Eu acho que deu uma cortadinha na Raquel, foi isso? Foi. Acho que ela congelou. Ô, pena. As 3 situações, 3 personagens, né? Raquel, Oi. Desculpa que deu uma congelada, a gente perdeu o que você estava falando. A gente perdeu a pergunta do Guimarães Rosa. Pode fazer de novo? E agora, descongelou? Descongelou. Agora descongelou. Quer dizer, estamos te ouvindo, mas a imagem está congelada. Mas pode fazer. Não sei o que foi. Tem uma coisinha azul aqui girando. Acho que a conexão dela tá instável. Vamos aguardar mais um instante. Se a Raquel, de repente, cair, o Flávio faz a pergunta dele, a Raquel volta. E a gente... Eita, congelou. Raquel, posso dar uma sugestão? Sim. Sai da sala e volta, enquanto isso o Flávio faz a pergunta, e aí acho que quando você voltar, você volta com uma conexão melhor, pode ser? Pode ser, vou tentar. Desculpa. Flávio, então vamos fazer o seguinte, o Flávio faz a pergunta dele, a Raquel sai da sala e volta, para ver se ela volta com a conexão mais legal. Legal. Bom, boa noite, Jacques. É sempre um prazer te escutar, né, e conversar com você, sempre, né? É uma pena que a gente nos últimos tempos, a gente não tem conseguido mais o presencial, né? Lembro que a gente, você morando mesmo longe, né, aqui de São Paulo, né, a gente às vezes se cruzava por aí, né? Mas vai ser um prazer te escutar aí, né, falando assim. O que eu queria saber é um pouco a sua experiência com a dramaturgia. Eu sei que eu lembro de um videozinho vou dizer que é só por tamanho, né? Em que foi feito filmado uma história sua, um conto, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto você ter mencionado isso, não sei o que, mas nunca vi o vídeo mesmo. Não? Né? Eu vou te mandar. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá, agora estou. Então, queria saber um pouco disso. Na verdade, Flávio, prazer, né? A gente vai trocando figurinhas e espero trocá-las novamente pessoalmente, né? Uhum. Esse texto que o Flávio está falando, pessoal, uma vez eu escrevi um livro e aí fiquei meses e meses trabalhando nesse livro. Aí depois que eu fui ler, né? Depois de um ano escrevendo o livro, eu li o livro e falei assim, Jacques, parabéns, esse livro é uma porcaria. E aí, né, resolvi jogar fora o livro inteiro, só que eu falei, tem uma página que eu gosto, uma página do livro eu gostava. E aí, minha ex-namorada, que era uma atriz, eu mostrei esse texto para ela, ela adorou também, aí eu falei, vamos tentar fazer um curta, né, fazer alguma coisa com esse texto, né? E aí um professor da Universidade de Boston gostou também desse texto, e aí a gente combinou de fazer um texto, né? Um curta. E aí o texto se chama Ménage à Trois. E aí o curta virou Ménage Literário. A gente lançou o livro. Esse livro foi lançado esse ano, sabe, Ricardo? Se chama Ménage Literário. Então o livro, ele tem o meu texto, que se chama Ménage à Trois. Ele tem um ensaio crítico do professor da Universidade de Boston, que se chama Jacques Fuchs, um Pierre Menard tropical. E no final tem o DVD, ou então o link, eu vou mandar para vocês da UB, o link desse curta. E esse curta,
Flávio, é um curta, né, que fala sobre a questão literária, que é muito interessante, porque eu atuo nesse curta como se fosse o autor, né, vendo uma cena se passando, tem um outro ator que faz o meu papel, mas num determinado momento, essa atriz que está representando uma personagem do conto, ela sai e vem questionar o autor. Que coisa é essa de você me retratar assim? Tem uma cena que ela fala que eu acho muito bonita, que ela fala assim, eu não sei se eu ficaria mais incomodada, porque essa atriz, ela inclusive, ela era minha namorada, né? E ela tá com brochadas na mão. E ela fala assim, que história é essa de você retratar suas ex-namoradas aqui? E aí ela fala assim, eu não sei se eu ficaria mais incomodada de você me retratar como eu sou ou me retratar como eu não sou. É um dilema, né, literário. Então, esse curta eu mando para vocês. Ou para quem quiser, ou se alguém quiser comprar esse livro também, tem, né, nas livrarias. Saiu pela editora Relicário, que é uma editora bem legal, né, que agora, inclusive, não sei se vocês viram, ela vai publicar a obra completa da Marguerite Duras. Enfim, e aí, nesse meio texto, também tem uma entrevista dessa atriz comigo, né? E é muito legal, porque o professor da Universidade de Boston mandou esse vídeo, que esse filme também, esse curta, está em 3 línguas, em espanhol, inglês e português. E aí as pessoas nos outros países estavam falando, gostei muito desse curta, esse ator aí é muito bom. Aí o Rodrigo, não, mas ele não está atuando como um ator. Ou pelo menos a gente não sabe. Aí tem um warning, sabe, Flávio? No começo a atuação do Jacques não é uma atuação, ou pode ser. Então, eu acho legal quando precisa ter um warning, né? Porque é ficção, né? Também, né? Enfim. E tem muito a ver com esse texto, Rogério, do David Foster Wallace, Federer has religious experience. Então, para quem quiser, eu vou mandar para vocês o link, e aí quem quiser também comprar e ler o texto, enfim, tá aí. Eu lembro eu lembro que você publicou no Face um making off disso daí, mas eu depois eu perdi a história, né? Então eu nunca soube se o making off tinha chegado até o final ou não, ou se era só o making off, né? Não sei e aí, mas vamos saber que tem aí, eu vou comprar com certeza. Legal, no YouTube tem o making off, tem a trilha sonora e tal, mas o link eu posso mandar para vocês, ou pode comprar o livro, enfim, vale tudo. Com certeza eu vou comprar o livro. O objetivo é ganhar Cannes, mas a gente ainda não ganhou Cannes. Bom, já tem o Nobel, né? Mas já ganhei o Nobel, agora falta ganhar Cannes. Oscar, né? Legal, é um prazer. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Raquel, vamos tentar agora. Agora você está de volta, vamos ver se a conexão ajuda. Isso, vamos ver, porque toda vez que eu vou falar, cai a conexão, impressionante. Mas então, eu estava perguntando sobre a leitura do Malbataan, do Homem que Calculava, se na sua infância você também leu Monteiro Lobato, falando sobre matemática. Comentei do poeta Álvaro Pacheco, que tem poemas sobre matemática, e o Guimarães Rosa, que eu noto muito nele, o número 3, a presença sempre de número 3, 3 citações, um triângulo, 3 personagens, tudo, se a gente for perceber a estrutura matemática dos textos, nós vamos encontrar muito o número 3, que é um número perfeito. Isso quanto à matemática. E quanto aos diários que você pesquisou para escrever sobre pessoas que viveram o drama do Holocausto, eu me lembrei do livro O que os Cegos Estão Sonhando, que é da professora Noemi Jaffe, com a mãe dela, Lili Jaffe, que foi libertada de Auschwitz. E ela é um livro com as 2 vozes, e ela contando a mãe sobre a sua experiência e a filha como tendo herdado essa história.
se você conhece, se você pesquisou, seria isso. Obrigado, Raquel, é um prazer reencontrá-la, né? A gente também já trocou algumas figurinhas. Sim. Bom, sobre o Malbataan, eu já li, né? Gostava, né? Mas o que eu acho, assim, o Malbataan, ele fala sobre matemática, né, Flávio? É um livro que é um livro de matemática e não é um livro de literatura. Então, eu acho que o que eu me proponho a fazer, de alguma forma, é um pouquinho diferente. Mas eu gosto muito do Malbataan. O Monteiro Lobato, eu me lembro acho que os 12 ou 11 trabalhos de Hércules, né? Tem a aritmética da Emília, A aritmética da Emília também, eu adorava, né? Achava que era sobre mitologia, principalmente, eu achava genial aquilo, né? O poeta eu não conheço, vou procurar saber. O Guimarães Rosa, sim, né? O Guimarães Rosa é todo místico, né? Então ele tem muito dessa questão cabalística, né? Das letras, né? Da linguagem. E o livro da Noemi, na verdade, são 3 vozes, Raquel. A Noemi, a mãe, o diário da Lili, e ainda tem a filha, né? Da Noemi, que é esqueci o nome dela, Leda Cartoon. Então, são 3 vozes, é bem interessante. Eu até já escrevi um artigo acadêmico sobre esse livro da Noemi, que eu acho bem, bem interessante. Quer dizer que ele estava na pesquisa também. Não, eu li todos esses aí, todas essas questões aí, mas esse livro eu gosto bastante, sim. Tá certo, Jacques. Abraço grande. Obrigado, Raquel. Abraço. Jacques, nós vamos fechar hoje com uma pergunta de uma pessoa que está no YouTube. Que não tem o nome da pessoa, eu acho que é uma página do YouTube e a pessoa responsável está acompanhando a nossa entrevista, e a página se chama Inventários Poéticos. E a pergunta que eles fazem é a seguinte: você pode falar um pouco sobre as suas leituras de Clarice Lispector? Eu adoro a Clarice, né? A Clarice, puxa, né? Até dói, porque eu já estudei bastante a Clarice, né? Quando eu morava lá em Harvard, eu até dei umas aulinhas para os undergrads sobre a Clarice, e eu adoro, né? Inclusive, esse Meshuggah, né? Ele termina, o último capítulo do Meshuggah, ele termina com um texto que se chama Pertencer à Verdadeira Morte. E o Pertencer é um texto da Clarice que é muito lindo, né? Porque a Clarice, né, é um texto pequenininho da Clarice que ela fala uma coisa muito autobiográfica, né? Que, enfim, ela é concebida para curar a mãe, né? Porque a mãe tinha uma doença, né? Que alguns especulam que a gente nunca vai saber que era sífilis, e também a gente não sabe se o motivo, né? Qual foi o motivo real dessa doença, enfim. Mas a Clarice fala que ela nasceu para ajudar a mãe, porque, né, também uma das histórias fala que quando a mãe estava doente, se ela engravidasse, ela podia melhorar, né? Então a Clarice nasce com esse peso, né? E esse peso do pertencimento, que ela fala que ela, né, ela tem toda essa questão judaica, que ela não quer ser judia, né? E ela é judia, e as pessoas falam que o sotaque dela que não é um sotaque, que é uma língua presa, e aí, né, porque ela veio muito nova. Então, acho que a questão da Clarice, sobretudo com a questão judaica, ela é muito interessante, que foi o que me trouxe, né, que eu estudei bastante, né? Aquele texto A Hora da Estrela, que para mim é um dos mais lindos, né, quando ela fala da Macabeia, né? E aí eu sempre falo que eu acho que a frase que a Macabeia fala, para mim, é a questão mais judaica de todos os tempos, né? Judaica, não israelense, porque eu acho que o povo israelense tem uma cultura diferente, que eu posso explicar. Mas quando a Macabeia fala o seguinte: desculpe, né, qualquer problema, não sei se você se lembra, que a vida dela está tudo dando errado, ela ainda é demitida, né? E na hora que ela é demitida, ela ainda pede desculpa por ser demitida, né? Então, eu acho que eu vejo isso muito na questão judaica, sabe? Dessa coisa, dessas diásporas todas também, por conta da questão de se sentir, estar incomodando e ter que fugir. Né? Israel, ele nasce com outra questão, né? A questão de um país forte, né, que é para brigar com todo mundo mesmo, né? Eu acho que Israel não é melhor nem pior do que nenhum país, né? Embora os olhares estão muito voltados para Israel. Mas é um país que comete crimes como todos os outros, né? Enfim, outra questão. Mas a Clarice, puxa,
Paixão segundo GH, né? Aquilo é... O que é aquilo, né? A Hora da Estrela, as Crônicas. Poxa, Clarice é um mundo, né? Então, sempre tem Clarice nos meus livros. Legal. Então, Jacques, eu vou fazer o seguinte, acho que as perguntas aqui no bate-papo ninguém mais, lá no YouTube nós encerramos. Eu vou te pedir um instante, Jacques, só para eu dar uns avisos aqui para o pessoal. Aí o Ricardo se despede, você se despede também, a gente fecha. Ricardo, uma pergunta. Eu acho que a gente não tem ninguém confirmado para a semana que vem, então estamos encerrados, é isso? Não, semana que vem a gente entra em férias. A gente não temos ninguém confirmado para a semana que vem, correto? Não, a gente entra em férias a semana que vem. Tá bem. Então, pessoal, com a entrevista do Jacques, a gente encerra essa temporada do primeiro semestre aqui de 2021 e retornaremos exatamente, só um segundo que eu estou abrindo aqui o arquivo que eu acabei de abrir, mas ele fechou sem a minha... Retornaremos lá no dia 27/7, e aí vocês fiquem atentos, porque eu vou mandar pelo mailing e a gente vai divulgar nas redes sociais como é que a gente vai abrir o segundo semestre de 2021. Ricardo, você se despede do pessoal, se despede do nosso entrevistado, depois ele se despede e a gente fecha. Pessoal, boa noite, foi um prazer ter vocês com a gente aqui nessa terça literária. A gente vai agora descansar um pouquinho, porque a gente vem aí nesse batidão desde o começo da pandemia. Eu acho que está na hora da gente tirar aí pelo menos umas 3 semanas para descansar. Fiquem bem, cuidem-se e voltem. Logo a gente está de volta. E associe-se, virem sócios da UBE que a gente precisa, tá bom? Um beijo para todos vocês e obrigado por aparecerem e estarem conosco sempre, todas as terças-feiras. Já foi um prazer estar com você, estava realmente com saudade de te ver, a gente fazia tempo que não se falava, foi uma entrevista deliciosa, tenho certeza que o pessoal gostou. Muito obrigado. Poxa, foi um prazer, Ricardo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, pessoal. Enfim, obrigado pelas histórias pro Brochadas, né, pessoal? Agradeço. Mas, enfim, foi um prazer e uma alegria. Seguimos, né, na nossa luta literária, né? Vamos que vamos. Muito obrigado, Jacques. Então, em nome de toda a UBE, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Foi muito bom, muito divertido. E a todos que estão aqui também, agradecemos. Voltaremos lá, então, no final de julho. Vamos descansar um pouquinho, mas vamos voltar com uma agenda bem legal e outras novidades de internet no segundo semestre. Tá bem? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boas férias. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Cuidem-se. Volta. Boa noite, beijos. Até. Ricardo, você consegue ficar um minuto? Fico sim. Obrigado. Toreiro, prazer em te ver. Toreiro me deu um susto quando ele fez a brincadeira lá no meio da entrevista. Tava o nome que o filho dele tinha dado. Eu falei, será que é um hacker entrando aqui na nossa... Meu filho coloca reconectando, só para dar um susto no pessoal. Tchau, pessoal. Mas a minha observação, só para compartilhar, né, com o Jacques, é que se o livro é baseado nas Brochadas da UBE, como deu só um volume? É porque o livro, na verdade, tinha 2.000 páginas, só que aí, quando voltou a edição, sabe, Toreiro? Tem que fazer alguns cortes. Era o que vocês não sabem é que, em dos tempos na UBE, teve algumas brochadas públicas e famosas. Eu escangalhei de rir. Algumas escritoras